Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live do Papo de Amigos. Hoje vamos receber um grande convidado, o nosso amigo Pena. Nós vamos falar sobre conflitos existenciais. Um tema muito importante, como sempre, aqui no nosso Papo de Amigos. E como sempre também pedindo já a colaboração de todos nossos amigos que toda terça aqui estão com a gente, né? Assistindo as nossas lives, participando, tirando dúvidas. Eu peço a todos que, como sempre, mande suas perguntas, mande suas dúvidas, as suas questões, mande aqui no chat. Também peço a todos, nosso canal está crescendo bastante gente está se inscrevendo no nosso canal, né? Então agradecer a todos por se inscreverem, estão compartilhando os nossos vídeos, isso é muito importante. Lembrando que depois aqui da live no Papo de Amigos, a live vai para o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives disponíveis para você compartilhar, para você que não pôde assistir no dia, para você que tem que pausar, não dá para ficar uma hora assistindo direto. Então, o nosso canal no YouTube foi com essa intenção que a gente fez também para divulgação, mas para aquelas pessoas que na terça-feira teve seus compromissos e não pôde comparecer à nossa live. O nosso convidado já está online, já eu vou adicionar ele, vou adicionar o Matheus e o professor. Vou começar aqui a dar boa noite a todos os nossos amigos, a Fátima, a Dona Sônia, Serve Mais Você também, o Pena, que é nosso convidado, tá aqui já dando boa noite ao Gabriel, professor Edu também, nos prestigiando aqui, dando boa noite, Sanzu também, a Érica, um abração a Érica e ao Eduardo também, que está acompanhando a gente toda terça-feira, meu amigo João Carlos, um abração, João. Então, eu peço a todos, a Yara também está aqui, Yara Zanin, também dando uma boa noite aqui para todos. A doutora Roberta, que foi nossa convidada da nossa live, também está aqui nos prestigiando, a Gi também, está todo mundo aqui. Vou adicionar o professor, vou adicionar o Matheus e, claro, depois vou chamar aqui o nosso convidado, o Pena, para a gente falar desse tema tão importante, para a gente bater um papo entre amigos, para a gente sempre, a troca de experiências, a troca de conhecimento, isso é muito importante a todos. Então, primeiramente, gratidão a todos que estão aqui nos acompanhando, minha tia também, minha mãe, acabou de entrar na live, boa noite mãe, está aqui acompanhando. Vou adicionar o professor, vou adicionar o Matheus e o nosso convidado para a gente começar, claro, a nossa live. Então eu peço a todos, lembrem, gente, mande as perguntas, sempre mande as questões, não fiquem com dúvida. Nos auxilie também, é muito importante nos auxiliar na questão do som, questão de imagem. Às vezes para nós aqui a gente não consegue perceber que o som tá ruim, que tá dando um chiado, mas aí com vocês, vocês percebem, então manda pra gente aqui. Tá com chiado, o som não tá bom, a imagem não tá boa. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, meu anjo bom, Rômulo, menino. A imagem sua tá linda aqui para mim. Você tá lindo. Você tá maravilhoso com essa camisa verde. Você tá sensacional, meu anjo bom. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo a mais uma live do Papo de Amigos. Eu vou dando boa noite aqui, ó. O Eduardo, meu amigo, entrou. Dr. Rodrigo, meu chefe, está na live. Mandar um abraço para o meu amigo Gabriel, de Porto Ferreira, Titã. Um abraço para a Maria, terapeuta, para o professor Medeiros, nosso professor lá de Santa Rita. Para a Roberta, que participou da live a semana passada com a gente, doutora Roberta. Eu tô tentando. Um beijão para todo mundo que está entrando aí. Adicionar o professor.
E para quem ainda não se inscreveu no canal lá no YouTube, vamos se inscrever, porque eu fiquei sabendo que no final do ano aí vai ter sorteio de livro, alguma coisa assim para quem tiver lá no nosso canal, tiver assinado o nosso canal. Eu ouvi dizer aí, né? Lembrando que a Fátima colocou que travou para ela lá. Eu não sei se ela falou da minha imagem ou da sua, Matheus. Para mim aqui a live tá normal, tá? Então, para mim também, para mim também. Se alguém mais aí travou, dá um alô pra gente. Fátima, tenta sair e entrar de novo, por gentileza. Isso. Ô, Matheus, lembrando as pessoas que no dia 15/9 aconteceu algo especial, né? Foi 15/9, nós comemoramos 1 ano da live Papo de Amigos, né? 1 ano que graças ao bom Deus. Então, com muita alegria, com muita gratidão, a gente agradecer a todos. Muito amor, né? Muito amor. A gente faz isso com muito amor, né, Rômulo? Graças a Deus. E a gente só tem que agradecer aí o pessoal que está sempre aí com a gente, toda terça-feira. A gente faz com muito amor, muito carinho. Exatamente. Então, agradecer a todos. Olha como o tempo passa. 1 ano já de live Papo de Amigos. Nós chegamos ao número de 200 inscritos no nosso canal no YouTube também. Nossa, né? Sensacional. Muito obrigado a todo mundo aí. Às vezes, o professor entrou agora, vou adicionar o professor para a gente adicionar o nosso convidado. Pena que ele já falou que para ele lá tá tudo ok, né? Então, agradecer as pessoas, a todo esse carinho que nos é fornecido, né? Que é o que eu sempre falo, ficar 1 hora do seu dia, as pessoas param o serviço, às vezes estão fazendo suas tarefas do dia a dia, estão aqui acompanhando, prestigiando os nossos convidados. Para eles, por eles, para eles e por nós que essa live é feita. E também agradecendo a espiritualidade que sempre nos conduz, que sempre nos guia e que nos traz quantas coisas a gente, de bom, né, Matheus? A gente aprendeu aqui nessa live. Quanto conhecimento compartilhado nessa live que a gente sempre faz aqui. Então, 1 ano é bom tempo. O professor já me mandou o convite aqui, eu aceitei. A hora que o professor entrar, você já dá boa noite para ele, Matheus, que eu vou adicionar o nosso convidado Pena. Olha aí o professor. Tá no escuro aí, professor? Ih, professor, tá no escuro. Olha quem chegou, Rômulo. Depois de 6 meses de licença, ele voltou. Boa noite. Eu tava saudade de ti, Luiz. Eu tô morrendo de saudade de você, Luiz. Eu tava usufruindo da licença prêmio. Boa noite a meus amigos, boa noite a todos. Atrasei, mas cheguei. Que bom. Atrasou não, normal, estava com dificuldade aqui para adicionar. Eu vou adicionar o nosso convidado então, agora o Pena. Vou mandar o convite aqui para ele também, para ele já entrar aqui, dar boa noite para a gente iniciar a live, né? Então seja bem-vindo, viu, professor? Segundo informações, você estava na fazenda, né? Trabalhei na fazenda, hein, rapaz? Foi um boato aí que rolou, né? Eu vou pedir para o meu amigo, aí o Pena já também está na live, ele vai direcionar a câmera dele ali para a gente iniciar. Boa noite, Pena! Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer imenso eu receber você aqui para bater um papo com a gente no Papo de Amigos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui compartilhando do conhecimento, a gente bater esse papo com os nossos amigos. E a gente vai falar sobre os conflitos existenciais, tá? Então, uma boa noite em nome da live do Papo de Amigos. Eu vou passar a palavra a você para você se apresentar um pouquinho para as pessoas, falar um pouquinho sobre você e, claro, para a gente já iniciar esse bate-papo legal que a gente sempre faz aqui. Seja bem-vindo, Pena. Uma boa noite. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, primeiramente? Perfeito. Tá tudo legal? Tá bom? Já que o Matheus não falou que eu estou bem, que eu estou iluminado, então... Ô Pena, você tá lindo! Pena, você tá maravilhoso, meu querido! E outra coisa, hein?
se é amigo do Rômulo, se é amigo desse menino aqui, você já se considere como o melhor amigo meu também. Seja muito bem-vindo. Igualmente, você, o professor. É isso mesmo. Então, é uma gratidão muito grande. Conheci o Rômulo faz pouquíssimo tempo. E estou curtindo a live de vocês também faz pouquíssimo tempo. Aí vocês me convidaram, né? E eu, como gosto um pouquinho de falar, né? Aí eu aceitei o convite, mas tem uma coisa aí que o Rômulo falou, que pode fazer pergunta para ele, ou se não, vai no Google. Ou na Barça. Antigamente, nossa, no tempo da Barça, né? Você sabe, a gente vai aí. Hoje tem um pessoal de peso aqui. Tá a dona Fátima, a dona Sônia, o Eduardo, a Érica. O pessoal tá acompanhando o Pena. O Sandro também está online. Perguntas também podem ser direcionadas para a dona Fátima. Isso. Todos nós temos um mentor espiritual, né? Eu saí ganhando porque eu tenho um espiritual e um encarnado, que é a Fátima. A dona Fátima. E o Marcos fica ali na sobra, aí na rebarba. Exatamente. E ela, viu, Pena? Ela fica insistindo. Ela tá. Eu faço o convite, ela tá segurando para não vir aqui, mas eu falei para ela que não tem como, que ela vai participar com a gente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou instigar ela, já que ela não consegue falar, eu vou lá na casa dela e participo com ela lá na casa dela. Mas ela vai falar sim. E ela ela tem muita coisa para falar, muita coisa. Exatamente. Então, Pena, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os conflitos existenciais, né? Explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando o que seriam os conflitos existenciais, como a gente pode evitá-los ou como a gente consegue passar por eles, como lidar com esses conflitos. Para que servem esses conflitos? Eles são castigos, são para o nosso aprendizado, são para o nosso avanço espiritual. Para que existem esses conflitos que a gente passa aqui na nossa existência? Isso é para o nosso bem? É para o nosso mal? Qual que é a visão do Espiritismo sobre isso, né? Qual é a visão espírita? O que Jesus diz sobre isso? O que o Kardec, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre tudo isso? Então, como eu disse para você, quando a gente estava conversando, já primeiramente também te agradecer por você ter me indicado para participar da live do centro lá, com muito prazer. No dia 3 eu vou fazer uma participação, graças a você. Então, assim, aqui é um bate-papo, Pena. Você fica à vontade, a palavra vai ser sua. Pode explanar da maneira que você achar melhor, da forma que você quiser. Sempre os nossos participantes aqui, eles participam demais, eles mandam perguntas, comentários. Isso é muito bom porque a gente vai aprendendo junto com eles. Lembrando que todos aqui são aprendizes, né? Aqui não tem ninguém que saiba mais ou saiba menos. Nós vamos bater um papo hoje sobre espiritualidade. Seja bem-vindo, Pena. Muito obrigado. E eu quero também deixar muito claro, né, que nós estamos com 24 pessoas agora na sala, né? Eu sei que nem todos são espíritas, mas a minha conotação, ela é espírita, e eu vou fazer aquilo que eu melhor sei fazer, respeitando a religião e a crença de cada um dentro do seu momento, né? A gente só vai aqui mesmo acrescentar ao nosso favor, na verdade. E eu mesmo eu venho desde a infância, eu já venho sempre dividido. A família do meu pai era católica, a família da minha mãe era umbandista. Eu cresci sempre nesse meio, né? Mas eu não gostava muito da católica, não, sabe? Eu vou ser sincero, eu gostava mais do outro lado. E é lá, por isso que eu me digo, eu me destino assim, eu sou um espiritualista. Né? Porque eu gosto da Umbanda, eu gosto do kardecismo. Aonde tem espírito, eu estou no meio. Eu gosto muito. Né? E aqui a gente vai trazer conflitos existenciais, e é uma palestra que eu já fiz há um ano atrás, e até o dirigente lá do Centro Espírita falou assim: nossa, Pena, você trouxe um tema difícil, né? E eu falei assim, por mais que pareça difícil, o nome já assusta, né? Conflitos existenciais, né?
o que nós trazemos da nossa existência e trazemos também de outras existências para conflitar o nosso meio e a nossa vida, que a gente tão difícil de carregar no dia a dia, né? A nossa vida não tem sido fácil. Nós temos vivendo dias aí terríveis, muita disputa, muita polarização, muita intolerância, muita impaciência. Já estou falando dos conflitos. Impaciência, intolerância. E todos nós temos algum conflito dentro de nós. A única diferença entre um e outro é que uma pessoa ela consegue lidar melhor com os seus conflitos. Ela, por estar num estágio mais evoluído espiritualmente, ela consegue se segurar melhor. Eu, por exemplo, eu sou um camarada que sempre falei muito. E eu aprendi, através dos meus conflitos existenciais, que eu cheguei à conclusão que eu sou intolerante e impaciente. Ô, Pena, Oi? você está com fone de ouvido? Porque para mim o teu som está um pouco baixo. Eu não sei para o Matheus. Para mim também está um pouco baixo. Às vezes está falhando um pouco. Será que falando assim melhor? Agora ficou bom. Porque estou falando mais perto do microfone. Isso, agora ficou melhorou? Ótimo. Vixe, beleza. Ficou melhor. Legal. Bom, então, como eu estava falando, os meus conflitos existenciais, eu procuro cuidar deles. Se eu sei que eu sou intolerante e sei que eu sou impaciente, eu tento me precaver de sair fora da casinha, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? E eu estou chegando numa fase muito delicada. Eu estou muito crítico com o ser humano. Tá? Eu já trabalhei em centro espírita, trabalhei na Casa do Jardim 4 anos, trabalhei no Instituto Eurites 2 anos. Hoje eu estou afastado por motivos particulares, mas estou louco para voltar para algum lugar, né? Estou vendo qual o melhor caminho. Mas quando você começa a ser muito crítico, você está na beira do abismo, né? Você, de repente, pode cair nesse abismo e começar a julgar e até mesmo condenar alguém. E isso é uma dificuldade muito grande. E é isso que eu vou trazer muito hoje, a crítica ao ser humano. Então, se eu sair da casinha, por favor, vocês podem frear, que eu aceito, tá? Porque de vez em quando você sai um pouquinho fora da sua casa, né? Mas o que seriam os conflitos existenciais? É tudo aqueles defeitos que nós trazemos de pré-existências, das existências atuais, desse mundo que já é um conflito hoje, né? Hoje está todo mundo no ponto de, vamos assim, se estourar, de reclamar, de falar mal, e tantas outras coisas, e a gente vai chegar nisso. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Bom, como é que a gente vai conseguir enxergar os nossos conflitos existenciais? Porque sem isso, a gente não vai conseguir ter a maturidade do espírito, a nossa evolução espiritual. Porque no kardecismo, uma das maiores leis que nós temos no espiritismo é a lei da reencarnação. A reencarnação é um prêmio que Deus nos dá para que a gente possa consertar todos os erros, todas as coisas que a gente deixou no passado, aquele momento difícil, né, do perdão, da caridade, de tudo aquilo que a gente fez de bom ou de ruim. O que ficou de bom, hoje a gente não vai falar, não, porque os conflitos estão geralmente nas partes que nós pecamos mais, né? Pecamos entre aspas, né? Nós erramos mais, até pela nossa invigilância. Apesar que eu acho que amor demais pode virar ciúmes. Ciúme é um conflito existencial, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente está sempre na beira do abismo, né? Então, como é que a gente vai conseguir enxergar os nossos defeitos? 500 anos antes de Cristo, tinha um camarada chamado Sócrates, o filósofo Sócrates. Ele dizia já naquela época, 2.500 anos atrás, conhece a ti mesmo.
como que você vai conhecer a ti mesmo, né? Você tem que parar, raciocinar, pensar, se dá o direito e ao luxo de pensar, porque muita gente nem quer pensar, né? Ele não quer nem saber dos conflitos, ele quer viver o dia de hoje, né? A síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Deixa levar, deixa acontecer. Eu não importo o que vai acontecer amanhã, o que importa é hoje, né? Porque muita gente nem em Deus acredita, né? Tem pessoas também que têm uma visão de Deus completamente distorcida, como uma pessoa ruim e má, e não é. Uma vez, por exemplo, conversando com o filho de um amigo meu, eu falei, você não acredita em Deus? Ele falou, não, porque na vida para mim é como um sonho. Nós estamos vivendo um sonho, que isso aqui uma hora vai acabar. Eu falei, nossa, mas que sonho mais né? Então, dá um beliscão e acorda. Né? Não, é um pesadelo, né, Pena? É um pesadelo, então. Mas é a visão dele e a gente tem que respeitar. Eu parei para pensar nisso. Falei, nossa, que conclusão, né? Porque hoje é difícil você viver sem acreditar na existência de uma criatura que criou tudo isso que nós vemos. Né? Se você não acredita em Deus, como é que você vai acreditar nos pássaros, na natureza, em nós mesmos? Não existe um conceito que o homem produziu o homem. Não existe uma explicação. Bom, mas aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 25, o Allan Kardec ele faz um esboço muito bom para você se encontrar, para você achar os seus conflitos existenciais. Que esse capítulo fala, buscai e achareis. E Jesus mesmo já disse, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Né? Então, meu amigo, se você não dobrar os joelhos, nada vai acontecer. Aí você encontra aquelas pessoas que falam assim, mas eu tenho que rezar. É lógico, não adianta você pedir para o Rômulo, para o professor, para o Matheus, que vai até um certo ponto. Né? Vai até uma página 5, mais ou menos, mas depois fica difícil. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, aí já vai a crítica, tá? A maioria das pessoas só procuram ajuda quando estão na pior situação, naquele pior momento. E é o que o Espiritismo fala, né? Ou você chega no Espiritismo pelo amor ou pela dor. 90% ou até mais, eu acredito, chega na dor. Né? Porque é muito comum. Né? O Rômulo, quer ver? Não sei se já aconteceu com você. Você está saindo para trabalhar no seu centro espírita ou em qualquer lugar. Aí o teu vizinho fala assim, Rômulo, você vai no centro? Ah, vou sim. Reza por mim. Já aconteceu com você? Comigo já. Aí nós como bons samaritanos, né, a gente reza. Por que não? É um ato de caridade. Mas aí você olha para aquela pessoa que está lá, cheia de saúde, né, os 2 braços, as 2 pernas, tá? Pô, reza você, vai direto. Você não precisa de intermediário. Mas não. Aí se você falar isso para o Chico Xavier, por exemplo, ele fala, não, filho, aquele seu irmão está num estágio diferente de maturidade espiritual. Então a gente tem que rezar por ele. Né? E eu vou falar desse irmão um pouquinho mais para frente. Tá? Essa é a parte que eu falo da crítica. Né? Muitas pessoas não querem sair daquela zona de conforto. É o comodismo. Tá? E só vai procurar quando tem a dor. E a dor também é um grande remédio. Né? Imagine se nós não tivéssemos a dor. E também já vou aproveitar e falar que nenhuma igreja, nenhum templo, nenhum centro espírita, nenhum centro de umbanda vai consertar a vida de ninguém. Os seus problemas serão resolvidos por você. Não adianta você jogar ele embaixo do tapete, que amanhã ele vai estar lá. A parte espiritual é para que você tenha uma consciência melhor e como é que eu posso dizer? Essa comunicação que você tem com o plano espiritual é que vai te ajudar a resolver os seus problemas. E o Espiritismo traz muitas ferramentas para que a gente possa caminhar
e progredir na nossa vida espiritual. Eu fiz um roteirinho aqui, eu estou acompanhando para não me perder, tá bom? Fique à vontade, Pena. Posso tomar um gole de água? Deve. Enquanto isso, Pena, eu vou ler os comentários já aqui. A dona Fátima e a dona Sônia já fizeram comentário aqui. A dona Sônia colocou assim, ó, conheço gente que não acredita que existe um ser superior. Aí a dona Sônia também colocou assim, leva meu nome sobre aquilo que você falou. Reza para mim, né? Ora por mim. A dona Fátima colocou terceirizando a fé, né? Que é isso mesmo. A Marli aqui já está dando boa noite, pedindo desculpa pelo atraso, né? E é bem isso que você falou, né, Pena? Quando a gente começa, as pessoas acham, né, que dentro dos centros espíritas, dentro das casas religiosas, dentro das religiões, ela leva uma vida totalmente com a conduta moral torta, né? Sem as virtudes. Aí as coisas vão se acumulando, porque a gente já chega aqui endividado, né? A gente já chega devendo, né? Porque, como eu brinco aqui com os meninos, que eu sempre falo, quando eu escuto alguém falar assim, os pais, principalmente adolescente, fala muito isso, né? Eu não pedi para nascer, né? Aí, não, realmente. Será? Ele implorou para nascer. Então, ele não pediu, ele implorou. E naquela família, diga-se de passagem, naquela família. Com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos. Exatamente, ninguém erra de endereço. O grande Chico sempre falava, na reencarnação, ninguém erra o endereço. Então, elas começam com a conduta, nós já chegamos devendo. Então, a gente tem que chegar aqui e sair melhor do que a gente entrou. Esse é nosso objetivo. Então, a gente começa a levar uma vida desregrada, né? Uma vida materialista, né? Materialista, totalmente. Uma vida apressada. A gente tem pressa de tudo hoje em dia. Principalmente hoje, com a era da informática, com a era do computador, da internet. Hoje, uma notícia acontece do outro lado do mundo e ela, em questão de segundo, está na palma da tua mão, no celular. Então, a gente corre e a gente não entende por que a gente corre tanto. E quando os problemas começam a se amontoar, as pessoas já não têm mais o controle de tudo, aí ela acha que eu vou lá no centro espírita porque lá eles vão resolver o meu problema. Eu vou na igreja. A tua solução começa assim no espiritual. Ela começa no espiritual, a partir da tua fé, através da tua vontade de mudar, da tua reforma íntima. Quando a gente fala dos conflitos existenciais, né, Pena? A gente precisa falar da questão da reforma íntima, que você vai entrar e vai tocar sobre isso, eu tenho certeza. Então, elas, como você diz perfeitamente, elas precisam entender que não é o centro espírita, que não é a igreja, não é o pastor, não é o padre, é você. A cura e a solução dos teus problemas está dentro de você. Claro que você precisa da ajuda espiritual. Às vezes, nós estamos falando de uma obsessão, né? Então, a pessoa precisa daquela ajuda espiritual para ela ter aquele alívio. É como uma pessoa que cai num rio, está nadando, ela está já cansada, ela vai se afogar, alguém chega e puxa ela um pouco. Então, é aquele alívio, é aquele tempo para respirar. Então, o centro espírita, a igreja, o padre, o pastor, seja qual for a denominação, os profissionais da área da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, né, que a gente fala tanto, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, né, a questão do suicídio, da depressão. Então, a mudança está dentro de nós. Nós necessitamos apenas da boa vontade, da força, e a gente precisa entender que as dificuldades, que os conflitos existenciais, eles são para nos ensinar, para nos engrandecer, para a gente subir nas escalas espirituais. É esse o nosso objetivo. O que seria de nós sem as dificuldades? A gente não ia aprender nada. Se tudo fosse tão perfeito. E também a gente não pode esquecer, né, meu amigo Pena, que nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? Então, os mundos mais avançados não é aqui na Terra.
aqui, o próprio Jesus disse, né? Que a gente teria muita dificuldade aqui. Né? Então, a gente não veio aqui, as pessoas correm atrás da tal, entre aspas, felicidade e não entende o que seria essa tal felicidade. Corre, corre, corre e depois vê, mas eu corri tanto a minha vida, eu trabalhei tanto, eu deixei de viver, eu deixei de amar, eu deixei de perdoar, eu deixei de conviver. Outra coisa muito importante que a gente tem olha quanto conflito você já falou aí, hein? Entendeu? Então, convivência. As pessoas acham que hoje se isolar, se trancar dentro da tua casa, do teu condomínio, hoje a gente vê muito as pessoas fazendo área de lazer dentro da própria casa. Eu acho legal, eu acho super confortante você receber a tua família, receber os teus amigos. Mas antigamente a gente ia os clubes, né? Que os clubes eram onde a gente ia jogar bola, ia jogar a sinuca, ia jogar a bote. Então, hoje, a pandemia trouxe um conflito muito grande. O conflito das famílias aprenderem a conviver novamente. Né? Então, eu só queria fazer essa observação. Vou te passar a palavra, falar para as pessoas que eu vou ler os comentários. Já tem bastante comentário, Pena. Se você me permitir, Matheus e professor, eu já vou ler os comentários para a gente dar sequência aqui, senão fica muito para trás aqui. Eu vou começar a ler aqui, ó. Vamos lá, então. A primeira foi da Renata. Acredito que o auge dos conflitos existenciais em nós precede um despertar espiritual, ao qual temos vários durante nossa jornada. Perfeito, é um despertar espiritual, realmente. Concordo. A Maria, nossa amiga aqui, parceira também, Pena, que participa sempre com a gente na live, era terapeuta, ela colocou, e a vida é uma missão recebida que precisa ser que precisa ser entre com sucesso. Ela fez observação. O nosso amigo Eduardo Pena colocou aqui. Hoje os conflitos e as crises existenciais no sentido da vida está ligado à ansiedade pela correria do dia a dia e pelo uso das redes. É uma pergunta, né? Os conflitos ou as crises existenciais no sentido da vida está ligado à ansiedade pela correria do dia a dia ou pelo uso das redes sociais? Depois nós vamos responder essa pergunta aqui para o Eduardo, né? Uma boa pergunta. O professor Edu também colocou aqui, ó, compreender o propósito das provações e das adversidades é uma capacidade peculiar daqueles que buscam entender os desígnios divinos, pois o acaso não existe, né? A Maria também já fez uma observação, a reforma íntima é individual, reforma é reconstrução, né? E vamos lá, tem mais aqui, o professor também colocou, o Edu, aplicar a resiliência baseada nos mecanismos da fé, independentemente da corrente religiosa que seja professada. Vamos ver se tem mais aqui para a gente... Vamos lá. Não, tem mais comentário aqui do professor Eduardo. A capacidade de andar pela fé consiste em descobrir qual é o nosso relacionamento pessoal com o Criador. O Sandro colocou aqui, ó, top demais. Muita sabedoria envolvida nessa live. Obrigado, meu irmão Sandro, está sempre acompanhando a gente. Vamos ver. Os comentários. Colocamos já tudo em ordem dos comentários. Matheus e professor, vocês querem fazer alguma observação? Quer falar alguma coisa? Já aproveitar para a gente depois passar para o Pena? Vocês viram que eu tomei em off aqui, né? Eu tô com uma gripe danada, rapaz. E é interessante, pegando o gancho da conversa, outro dia eu estava dando uma aula e uma aluna falou para mim assim, eu não gosto de psicólogo. Eu falei, por quê? Ela falou, eles não resolvem o meu problema. Eu falei, então olha que ponto que nós chegamos, né? Eu pago e o outro resolve o que eu tenho, o que eu vim resolver, né, meu amigo? Só isso que eu queria acrescentar. Porque aí é fácil, né? É fácil. Terceirizar o que a dona Fátima também falou, né? Terceirizar a fé, terceirizar a resolução dos nossos problemas, né? E antes, Matheus, quer falar alguma coisa? Eu achava. Não, eu só queria dizer que eu estou fazendo uma oração aqui para o Miguel. Miguel, estou orando por você, meu irmão. Te amo. Vamos lá. E aqui o Eduardo fez a pergunta. Deixa eu ler a pergunta dele de novo para a gente tentar chegar numa resposta. Hoje os conflitos ou crises existenciais, no sentido da vida, está ligada à ansiedade pela correria do dia a dia ou pelo uso das redes sociais? E eu vou dar minha opinião própria. Eu acho que é os dois, Eduardo. Eu acho que é os dois.
eu acho que a correria do dia a dia, né? A gente acorda cedo, vai trabalhar, às vezes chega já correndo, vai para a faculdade, volta, e também as redes sociais, eu acho que essa ansiedade, essa crise de ansiedade é gerada pelas redes sociais, as pessoas fazem postagens, às vezes postam uma foto, ela fica ansiosa para ver os comentários, quantas curtidas, quantas visualizações. Nós temos aí o TikTok, né, que é um sucesso mundial, né, na questão de visualizações. Nós temos o próprio Instagram, nós temos o YouTube, as redes sociais hoje é uma realidade, faz parte da nossa vida, faz parte também dos nossos conflitos. Quantos conflitos por causa das redes sociais, onde aquela pessoa que estava anônima, ela não tinha coragem de se manifestar, mas através de um usuário fake, falso, ela entra na rede social de alguém, ela faz uma crítica religiosa, ela faz uma crítica racista, ela faz uma ameaça a outra pessoa. Quantos conflitos são gerados por causa das redes sociais também? Tem, claro, os grandes benefícios da rede social, em números, eu acho que 90% é de benefício, e 10% pelo mau uso, como tudo na nossa vida. Se a gente não souber usar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, nós também cometemos erro. Então, o mau uso de tudo isso acarreta. Eu acho, Eduardo, na minha opinião, são os dois fatores. É a correria do dia a dia e também o uso das redes sociais. Verdade. Então, eu vou dar a minha opinião. Também acho como você. As duas coisas são os conflitos. E hoje, nós temos o seguinte, nossa vida é corrida. Isso não tenha dúvida. Mas você tem como parar e denominar um tempo para você. Um tempo para a sua espiritualidade, um tempo de lazer, um tempo que você pode jogar, um tempo que você pode navegar. Então você tem um grande filtro. A internet veio para nos auxiliar. Tanto é que é a misericórdia divina presente na internet. Porque antes de ir a pandemia, veio a internet. E é por isso que várias lives, assim como a sua, que está fazendo 1 ano, elas apareceram para dar um conforto para aqueles que precisam, que procuravam aquele conforto. As redes sociais podem ser alguma coisa benéfica? Pode. Por exemplo, eu estou reencontrando amigos que eu não fazia 20, 30 anos atrás. Isso é muito bacana, você reencontrar os seus amigos. E hoje você perguntar para um jovem, estou falando do jovem, mais para o jovem, perguntar para um rapaz, tá, um adolescente, o que você quer ser? Ele quer ser DJ ou jogador de futebol. Jogador de futebol é muito difícil, e DJ está cheio. Se você perguntar para uma menina, uma jovem, uma adolescente, o que você quer ser? Eu quero ser modelo ou eu quero ser influencer. Influencer. Né? Essa aí é a moda hoje. Aí imagine hoje Jesus aqui no nosso meio. Jesus, ele ia dizer para essa garota, me diga quem tu influencias, que eu te digo quem tu és. Respondi a pergunta de Eduardo. Exatamente. É irônico, mas é a verdade. Tem pessoas que você mesmo, até a doutora Roberta pronunciou na semana passada, aquela pessoa que lançou um artigo na sua rede social e ela ficou deprimida porque ela só teve 2 likes e nenhum compartilhamento. É o vazio existencial que está dentro do conflito existencial. Então, é por isso que tem uma hora que ela vai falar assim, nossa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, começa a entrar no seu casulo e aí, meu amigo, a volta é difícil. Sim. Verdade? Exato. Deixa aí nossos amigos falarem, senão eu vou dar continuidade. Professor, pode ir, Pena. Não, pode ir, Pena. Manda brasa. Pena, Então, tá antes de você dar continuidade, eu só vou ler um comentário da Carla. Ela é psicóloga, né? Ela entende também do assunto. Ela colocou, o psicólogo não resolve o problema de ninguém. Ele te mostra os meios de retornar às rédeas da própria vida, pois a vida exige coragem para enfrentar os desafios. Tá? Ela fez esse comentário e antes ela tinha feito um comentário aqui em cima. O conflito existencial se deve também à falta de autoconhecimento, saber nossos limites perante as coisas, não saber dizer não,
sentir culpa demais. Exatamente. Foi uma observação, por isso que eu queria ler esse comentário dela. Agora a palavra é toda sua, Pena. Tá, é muito pertinente todos os comentários, tá vendo? Por isso que a live é importante, né? Ela só enriquece. Bom, aqui então vamos continuar, tá? E a primeira pergunta para a nossa reflexão, a pergunta é: quem somos nós? Né? Nós precisamos saber também quem somos nós. E aqui é uma visão espírita, tá, pessoal? Então, e essa pergunta, ela é bem complexa. E ela vem se repetindo de anos e anos e anos, através dos pensadores, filósofos, poetas, professores, céticos, né, religiosos, né, Mateus e Rômulos da vida. E é muito difícil você tomar uma linha correta para essa pergunta. Mas a doutrina espírita, ela traz assim, ela vai esboçar algumas respostas que estão dentro das leis da nossa natureza, né? Que, a princípio, nós somos espíritos imortais, né? Nosso espírito ele não morre. Ele traz, nas suas reencarnações, a sua melhoria contínua. Partimos de uma simplicidade e da ignorância. Então, a gente tem que só crescer e evoluir. Estamos num processo contínuo de evolução, através da lei da reencarnação, que é uma grande dádiva do nosso Criador. E nós estamos em busca da plenitude da evolução, que é o nosso destino. Você queira ou não queira, né, você vai progredir. É a lei do progresso. Né? Até aquele pior, vamos dizer assim, aquele pior irmão nosso que está lá na penitenciária, pior dele, ele vai evoluir. Em alguma coisa ele vai evoluir. Por exemplo, ele pode ser ruim para a sociedade, mas ele ama o pai e a mãe dele. Entendeu? Ele vai ter uma evolução. O máximo que acontece é você ficar estagnado, né? Mas retroceder, jamais. Né? Eu trouxe algumas informações do Espiritismo que eu gostaria de ler, só para ilustrar, tá ok? Fica à vontade, Pena. Então, aqui, ó, no livro Reformador, tá? Ele descreve assim: nós somos espíritos imortais em evolução. Esta é a grande realidade que precisamos assimilar, nos conscientizando de que a vida humana é um período escolar, dentro de uma série de existências, onde nos educamos e reeducamos, sofremos, nos alegramos, erramos e acertamos, progredindo sem parar. Tá? Então, é tudo isso que a gente já comentou. Entendeu? A gente não pode ficar estagnado e nem na zona de conforto. Né? E o próprio Renato Pedro falou, né? Você errou, não fique se martirizando, não fique se criando conflito por causa de um conflito. Né? Conhece aquela música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por você. Continue a sua vida. Né? O erro nada mais é que um aprendizado, como você mesmo disse. Né? E a vida é uma escola. Né? Como é que a gente entra na escola? Simples e ignorante. E a gente, através das séries, a gente vai evoluindo, vai aprendendo. E quando você não aprende, o que você faz? Você vai repetir de ano. Né? Você vai repetir, vai reencarnar. Você nunca volta da quarta para a terceira, você permanece na quarta. Exatamente, a prova. Tem uma prova aí. Né? Como é que é, Pena? Diz que enquanto a gente não aprende, a lição se repete? Com certeza. Com certeza. A prova diz, eu sou um camarada, já falei, né? Impaciente. O que eu mais encontro na minha frente são pessoas que tentam me tirar a paciência. Né? Eu tenho um amigo, uma vez eu falei para ele assim, um amigo meu espírita, sabe? Realmente graduado. Eu falei assim, eu tenho um problema, eu perco a paciência muito fácil. Ele falou, como é que você pode perder uma coisa que você não tem? Exatamente. Exatamente, né? Então, mas voltando a falar aqui da escola, na faculdade você tem a DP, né? A dependência. Não adianta você empurrar com a barriga. Uma hora a DP também vem, viu? Agora aqui num outro livro, no livro Reencarnação, está falando sobre o processo educativo. Ainda somos espíritos imperfeitos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui
imperfeito. A gente costuma falar, o Espiritismo mesmo fala imperfeito. Eu gosto de dizer incompletos. Porque se vocês pensarem comigo, Deus é perfeito, é misericordioso, é bom, ele é tudo de bom, né? Se nós somos filhos dele, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos. Nós somos incompletos. Certo? Mas tudo bem, vamos ficar no imperfeito só para prosseguir, tá ok? Bom, nós somos espíritos imperfeitos e nós nos encontramos ainda na infância espiritual. Nós ainda somos praticamente crianças, né? 2.000, 3.000 anos, talvez, né? Nós somos pequenininhos ainda. Perto de Jesus Cristo, então, é uma eternidade, né? Ainda nos falta muito para alcançarmos a maturidade no processo evolutivo. Os erros que cometemos são deficiências na aprendizagem. Repetindo as lições, aprendemos a não mais errar. Essa reflexão é importante para percebermos que o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem. E o conflito surge como uma consequência natural de nosso estado de imperfeição. Bem explicadinho, né? Perfeito. Assim, no nosso processo de aprendizado, caímos muitas vezes. A gente cai mesmo, isso é natural. Da mesma maneira que uma criança cai quando está aprendendo a andar. Mas também é líquido e certo que alcançaremos a maturidade espiritual como um belo dia deixará a criança de ser e se tornará um adulto. Né? A gente, quando nasce, a gente não sabe andar. E aí, conforme a evolução, a nossa evolução, estrutura física, né? A gente vai aprendendo a andar, aprender a falar, né? Depois vai para a escola, aprende um monte de coisa errada, e assim por diante. Até o final. Não por causa dos professores. Às vezes, senão o professor me mate. Nós temos um professor na live aqui. Entendeu? Então, a vida é assim mesmo, como você mesmo já tinha falado sobre isso. A nossa vida é uma escola. A minha crítica ainda vai em cima dos nossos irmãos, dos nossos seres humanos, que não querem saber disso. Né? Eles querem ficar lá na sua zona de conforto. Né? Ô, reza para mim. Rezo. Tá bom. E aí, tá bom. Até um dia que a dor vai ser muito forte, mas eu prefiro deixar isso mais para frente. Agora eu vou trazer um outro livro aqui, que foi a inspiração para essa palestra. Um livro chamado Conflitos Existenciais, que é de Joana de Ângeles, né? Datilografado pelo Divaldo Franco, até brinco um pouquinho, né? Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Franco. Você viu? Olha o nível de mentor espiritual que tem o Divaldo Franco, né? E Joana de Ângeles é um espírito evoluidíssimo, né? E ela traz aqui: a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sobre injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se encontram a seu alcance. Muitas vezes, erramos e insistimos no erro. A escola está na terra que você mesmo falou, de expiações e provas. É aqui que a gente vai ter que aprender, custe o que custar, você querendo ou não querendo. E até nesse nosso irmão aí que pediu para você rezar 1 hora, ele vai sentir a necessidade. E quando ele fizer a primeira oração, que ele sentir aqueles fluidos benéficos, né? A sintonia que você faz com o plano espiritual, essa maravilha que, infelizmente, poucas pessoas experimentam e gostam, né? Porque tem que experimentar para aprender. Por exemplo, hoje, antes da live, eu fui fazer a minha oração, eu fui fazer o meu pedido. Né? Meus amigos, me ajudem para mim, mas pelo menos não falar besteira, e que eu possa falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? Sem medo de errar.
A live não me assusta. O que me assusta é o conhecimento. Mas nós estamos aqui em 4, um para socorrer o outro. Isso faz parte do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. Estou falando das 4 que estão aqui e das 21 que estão nos assistindo. Então, 25 pessoas conectadas, aprendendo e ensinando. Eu estou vendo aqui 22, mas tudo bem, beleza. Não, né? Contando com a gente aqui, agora dá 27 no total, nós 4 e os nossos amigos que aqui estão. Então, como você disse, ensinando e aprendendo. Claro. Depois você fala para ele, Romulo, viu, Romulo? Depois você fala para ele da nossa equipe aí que nos ampara, né? Sim, sim. Ô, Pena, se você me permitir, eu vou ler alguns comentários para não ficar muito para trás, tá? Claro. Tem bastante comentário aqui. A Renata, ela colocou assim, ó, a ansiedade vem de um excesso da matéria. Por isso a necessidade de cuidarmos da nossa parte espiritual e mantermos uma disciplina nessa conexão com o nosso eu superior, Deus. A Eliana, as pessoas se preocupam demais em serem aceitas e muitas vezes agem apenas para agradar os outros. Perde sua personalidade, algo muito importante que a Eliana falou também, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. A Renata também colocou aqui, depois eu... Ah, não, tem mais um comentário aqui antes, espera aí. A Maria também fez um comentário. Da Maria, A Maria colocou, ó, a revolução não regride, ela só progride. Sim, o nosso estado evolutivo, a gente nunca regride. A gente pode permanecer no mesmo estado, mas regredir jamais. É como o Pena falou, a questão da escola. Você passa da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Se você for mal na quarta, você não volta para a terceira, você permanece na quarta. A Renata fez uma observação aqui. Nossa, essa foi a pergunta mais perturbadora que recebi há uns anos atrás. Olha o que perguntaram para ela, meus amigos. Me perguntaram o seguinte: quem é a Renata? Quase pirei quando parei para refletir. Aí ela colocou risadas. Então, olha só, ela está dizendo que a pergunta foi perturbadora. Perguntaram para ela quem era ela. Para a gente ver que a gente não tem o autoconhecimento às vezes, né? Exato. Vamos lá, vamos ler. A Maria também colocou: e se a natureza do ser regride com as provas, esse ser está revoluindo para o negativo ao invés do positivo, né? Na visão espírita, Maria, as provas elas servem um exemplo bem simples que a gente pode falar para as pessoas entenderem que não são da nossa religião, que não segue a doutrina espírita, né? Eu não gosto de falar religião. É como se fosse um diamante, né? Quando a gente acha o diamante, o garimpeiro acha ele lá, o diamante está lá sujo, cheio de barro, não tem bruto, não tem valor tem, né? Não tem brilho, não tem nada. Então, a duros golpes, manda para o lapidário, ele é lavado, ele passa por todo um processo químico, um processo artesanal. Aí ele se transforma naquela joia brilhante, cheia de luz, cheia de valor, cobiçado. Então, nós somos esses seres humanos. Só que quem é nosso lapidário é o nosso divino mestre Jesus. É ele que nos lapida. Então, quando às vezes ele fala assim, eu vou mandar uma dificuldade ali para o Rômulo, né? Ele precisa melhorar em tal parte. Então, manda aquela dificuldade. E a primeira coisa que a gente faz quando... Pois não, Pena? Assim como o diamante, nós também, para ser lapidados, tem que esquentar muito, tem que esfregar muito. Bastante. E essa esfregada é o que são os nossos conflitos. Prossiga. Então, os conflitos. Então, a gente precisa das dificuldades para a gente aprender, para a gente evoluir, tá? O professor caiu, depois eu vou adicionar ele de novo na live aqui. Aí tem a observação aqui do professor Medeiros. Muitos seres humanos têm dificuldade de compreender a própria função no planeta Terra, perante a existência, esquecendo-se assim que neste mundo não existe nada que seja inútil. Realmente, né, professor? Nada, não existe o acaso e também nada é inútil. Tudo que acontece para nós tem um significado e tem um porquê, né? Essa semana, o meu querido
o nosso promotor aqui, que é o modelo da live, que é o Matheus, ele fez uma postagem sobre de algo que a gente conversa no particular, né? Que as pessoas poderiam trocar o porquê, né? Porque tudo a gente fala, por que comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu filho? Para que tudo isso está acontecendo? Entender o para que das coisas, das dificuldades, dos conflitos, né? Então, tudo isso é muito importante. Todos têm uma função e é trabalhar. A função vai fazer com que os problemas e as diversidades se tornem pequenos diante do processo da própria evolução espiritual. O professor fez o comentário. Aí ele colocou, a zona de conforto é algo que dificulta o processo evolutivo, né? E ainda ele continua na observação aqui, há um trecho bíblico que cita que Deus vomitará os mornos. Acho que ele vai continuar aqui, escrever, ele continua aqui embaixo. Apocalipse, 3º, 15 e 16. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Né? Fez a observação aqui. Vamos lá, Pena. Agora não tem mais comentário. Pode continuar, meu querido. Enquanto isso, eu vou adicionar o professor. Ah, tem mais um comentário aqui, Pena. Se você me permite, o professor colocou. Nada, absolutamente nada, deixa de ter uma função no nosso planeta. Por mais simples que seja, determinada situação ou fato, com certeza para uns irá provocar incômodo e ao mesmo irá produzir alegrias. Vamos ver se tem mais. O Sandro aqui, nosso parceirão lá, como diz nossa amiga querida Fátima, você está espírita ou você é espírita? Exatamente. Ou só no dia do terreiro você é espírita? Somos testados espíritas diuturnamente. Exatamente, meu amigo Sandro. Perfeito também pela observação. Aí ele colocou... Só complementando, quando Jesus disse para a gente vigiar e orar, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, é todos os dias e todos os momentos. Porque senão você estará suscetível a essas portas abertas que nós temos no mundo. Exatamente. E, né, vamos lá, aqui aí ele colocou orar e vigiar sempre. Bom, Pena, colocamos em ordem os nossos comentários, agora fica à vontade. Pode seguir o teu... legal. Eu estou tentando adicionar o professor aqui, não estou conseguindo. Então tá bom, posso continuar? Pode continuar. Então tá bom. E tudo isso que foi dito aí tem toda a razão de ser, porque além de imperfeitos, nós temos um mundo cheio de facilidade. Aquilo que eu comentei agora, as portas abertas, né? É muita facilidade, ao mesmo tempo muitos obstáculos, muita política, que a política faz parte da nossa vida, não tem, isso é indiscutível, né? E às vezes as políticas também interferem no nosso meio, e a gente não consegue assim administrar todos aqueles conflitos, e a gente vai ficando num estado de euforia, e a hora que a gente tem que sentar, parar, pensar, orar e vigiar. Quantos conflitos a gente já falou aí, né? Cada um deu uma pincelada. Então, e tem mais aqui, ó, tem a preguiça, a culpa, ressentimento, a ansiedade, a raiva, o medo. Quantas fobias nós temos através do medo, né? O ciúme, a crueldade, a violência, o estresse do dia a dia, do trabalho, né? A drogadização. Isso é um fato muito... hoje está atrapalhando a nossa sociedade. A droga está correndo solta e está acabando com a nossa sociedade. Né? E isso eu estou falando de drogas lícitas e ilícitas, tá? Eu estou falando no geral. Se eu vou falar aqui para você que eu não bebo, é mentira, seria uma hipocrisia da minha parte. Mas eu tomo dentro da minha casa, dentro do meu limite. Eu não saio fazendo extravagância. Né? Tem cara que fala assim, eu só bebi uma hoje. Uma o quê? Uma caixa? 1 litro? Um garrafão? Um fardo? Um fardo? Tem aquele nosso irmão que fala assim, não, eu só bebo de domingo. Assim, você faz oração também só de domingo? Não, né? Então, vai, beleza, tudo bem. Né? E além disso... Pena, como é que é? Eu só bebo quando eu fumo, mas fuma! Todo exatamente. dia. E às vezes, né, o Matheus, aquele camarada que fala assim, nossa, domingo eu tomei 5 litros de cachaça, aí eu comi um torresminho lá na casa da Fátima, mais aquele torresminho. Bem mal. Aí, dona Fátima,
torresminho lá que o Pena comeu fez mal para ele, hein? Foi o Marcos que ficou Foi o Marcos. Foi o Marcos. Então, aí todos esses conflitos que eu falei aqui vai criar um vazio existencial que você não consegue dominar. E aí a pessoa, quando não consegue dominar aquilo que está perturbando ela, aí eu vou cair lá na doutora Renata da semana passada. Ou ela come demais, ou come de menos, ou dorme demais, ou dorme de menos, não consegue resolver nada, não quer mais estudar, não quer mais ir trabalhar. Aí vai criando o quê? A depressão. E a depressão é uma doença do espírito, não é uma doença da carne, entendeu? Mas ela tem que ser tratada em conjunto. Por isso que o espiritismo, em muitas outras casas que eu conheço, ela fala assim, o nosso tratamento da nossa casa tem que ser em conjunto com o tratamento com o médico da terra, porque os dois vai surtir efeito. Porque você precisa tratar o físico e o espiritual. Pena, faz uma gentileza, o microfone tá cortando um pouquinho, pega o microfone de novo, por favor, que tá cortando. Isso, por favor. Vai dando bronca aí. Bom, o Rômulo já falou como que a gente vai conseguir resolver os nossos conflitos existenciais, né? A doutrina espírita, ela nos fornece uma ferramenta chamada reforma íntima. Já foi até comentado aí por nossos amigos. A reforma íntima nada mais é do que uma selfie, né? Você vai tirar uma foto de você, nua e crua, né? E a reforma, já está falando, a reforma. Como você faz uma reforma na sua casa? Você vai tirar a tinta, aí você vê que o reboco não está bom, você tira o reboco, aí você vai ver que a tubulação de água não está boa, e aí você vai começar a reformar esses defeitos que tem na sua casa. É a mesma coisa com você. E ela chama reforma íntima porque ela é íntima, só serve para você, você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa ter vergonha de ninguém. Até Renato Prieto também falou na live dele, ele até fez um comentário, ele falou assim, pegue uma folha de papel, escreva quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, né? Eu tenho uma receita bem parecida. Você compra um caderninho de 50 folhas, não precisa ser muito, caderninho pequenininho, 50 folhas. Na primeira página, você coloca todos aquilo que você acha que você tem de bom. Tudo, tá? Amor, carinho, afeto, e assim por diante. Paciência, tolerância, e por aí. Na primeira página. As outras 49, você coloca os seus defeitos. Mateus deu risada. Mas muita gente está dando risada. Ô, Pedro, por que eu digo isso? Eu acho que era melhor comprar um livro de 100 folhas. Também. Também. Entendeu? E essa reforma íntima, quando que você tem que fazer? Lá no dia 31 de janeiro, né? A hora que fala, nossa, está acabando o ano, o que eu vou fazer para o ano que vem? Vou fazer um projeto de dieta, para o ano dieta, que eu vou fazer dieta. A primeira coisa, dieta, parar de fumar, né? Parar de beber, né? Mas quando chega em março, já esqueceu de tudo, né? Acabou. Chegou o carnaval, acabou. A reforma íntima, eu digo por mim, porque quando eu fiz curso no Redenção, fiz 4 anos de curso lá de médio, né? Que foi muito bacana. Lá eles ensinavam a fazer a reforma íntima. Você tinha que fazer mesmo. Aí eles falavam, era passo a passo, tá? Faça uma reforma íntima hoje e faça uma no mês que vem. Você vai ver que já mudou alguma coisa. Mas a reforma íntima tem que ser feita todo dia, como Santo Agostinho mesmo nos ensinou. Santo Agostinho, toda noite, ele falava o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Eu não sei se ele tinha coisa de ruim, né? Mas ele falava, as coisas de bom eu vou melhorar e as coisas de ruim eu vou, né, suprir da minha vida. Então a gente precisa ver quais que são as nossas dificuldades. Vou falar de mim de novo. Uma vez eu estava falando com outro amigo meu, espírita também, muito, adoro ele. E eu falei assim, nossa, mas a minha paciência, e é verdade, eu tenho uma paciência limitadíssima. Já melhorei muito, tá? Mas naquela época ainda era bem ruim. Aí ele falou assim, vou te ensinar uma brincadeira que dá certo, uma técnica. Ele falou, quando alguém tirar a sua paciência, conta até 5.
dá tempo de você pensar. Pelo menos você não explode e não magoa outra pessoa. Então você leva aquilo para você pensar em casa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a praticar. Um belo dia encontrei esse mesmo meu amigo, lá na cidade, no centro da cidade. Eu falei, ô meu amigo, você sabe que aquilo que você me ensinou dá certo? Ele falou, ele nem lembrava mais. Eu falei, não, de contar até 5. Ele falou, você está contando até 5? Eu falei, estou. Ele falou, comece a contar até 20. Olha que sabedoria. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que uma hora, até os 5 não vai dar certo. Não vai dar conta. Não dá conta. Né? Hoje em dia eu já me peguei, já, até com, sabe, até com, né? Com a Fátima, já com a Fátima. Já estava no 35. Fátima é brincadeira, hein, Fátima? Mas com o Marcos, sim, com o Marcos já chegou. É isso que eu ia perguntar. Com o Marcos, não, né? Sempre com a dona Fátima. Mas ela tá brincando. Né, mas é brincadeira. Pode falar aí, fala aí. Uma informação bem importante que eu vou continuar lendo os comentários aqui, tá, gente? Já em breve já vou pôr em ordem novamente. A gente tem que ter em mente que nós somos imortais, né? Eu acho que a grande maioria tem gente que vive achando que é como você disse, é um sonho, é só essa vida, eu tenho 80, 100 anos. Quando as pessoas perceberem que nós somos seres espirituais vivendo uma vivência material, né? Que essa matéria acaba, o espírito não, é imortal. Você vai pensar 2 vezes antes de magoar alguém, antes de fazer mal a alguém, porque você vai saber que aquilo não termina com essa existência. E aos olhos da espiritualidade, nada passa. Às vezes a gente passa pelos olhos da justiça material dos homens, mas a justiça divina, quando você desencarnar, eu brinco muito com os meus amigos, né? Eu falo, gente, vocês querem entender como que vai ser, vocês que não são espíritos, mas eu vou explicar para vocês de forma bem simples. Na hora que você desencarnar, você vai sentar numa cadeira, vai ter uma tela de 75 polegadas e alguém vai chegar e falar assim, vamos assistir um filme lançamento, é o filme da tua vida. Lá vai passar quando você não perdoou, quando você explodiu com o amigo, quando você ofendeu, quando você traiu, quando você usou droga, quando você criticou, quando você teve raiva. Então, lá você não vai poder pegar o controle. Quando você fizer uma piada preconceituosa. Exatamente. Lá você não vai pegar o controle e vai falar, não, vamos pular esse trecho. Não, você vai ter que assistir tudo. E também você vai ver algumas partes desse filme que você vai achar que está normal e a espiritualidade vai chegar para você e vai falar assim, tá vendo nessa hora aí? Você poderia ter estendido a mão para o teu irmão. Você poderia ter auxiliado. E você virou o rosto. Você não fez o mal, porém você deixou de fazer o bem. E a gente responde por isso também. Então, cuidado, que o filme da nossa vida está sendo escrito. Quem é o escritor do filme da nossa vida? Eu sou o escritor do meu filme. O Pena é o escritor do filme dele. O Matheus é o escritor do filme dele. Então, você que está aí, nossos amigos, vocês estão escrevendo a página do teu filme. Então, se você quiser o final que todos esperam de um filme, que é o final feliz, então comece com a tua conduta moral. Comece com os teus pensamentos. O pensamento é o maior imã desse planeta. Tudo que pensamos, atraímos. Quem são seus amigos espirituais? É só você olhar para a tua conduta moral. Quantas virtudes você conseguiu desenvolver? Quantas você precisa desenvolver? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, a gente brinca muito. Eu queria saber quem é meu mentor, quem são minhas entidades. Não. Olhe para dentro de você. Olhe dentro de você. Você vai saber quem são suas companhias espirituais. Então, quando a gente fala eu falo de forma não irônica, mas de uma forma simples, que é esse filminho. Para as pessoas entenderem que não vai ser o teu pastor, não vai ser o teu dirigente da casa espírita, não vai ser o padre, que ele vai mudar, que ele vai escrever. Ele pode te auxiliar, ele pode ser um roteirista, chegar e falar assim, Pena, Matheus,
dá para você fazer assim, ó. Seria melhor assim. Mas escrever mesmo, editar, é você. É você e você. Tanto também que você consegue mudar o final. O que passou, o início do teu filme, você não vai mudar. Mas o final você pode mudar. Quando? Pode começar hoje, no agora. Né? Quando a gente fala de conflitos, quantos conflitos existenciais, porque as pessoas ficam presas num passado, numa briga, numa discussão, elas não perdoam, arrastam isso por uma encarnação inteira, quando desencarnam, vira um processo de obsessão e às vezes se arrasta por várias reencarnações. Por causa da faltou a indulgência, faltou o perdão, né? Faltou a conduta. Ô, Pena, se você me permitir, eu vou ler os comentários aqui para não ficar muito, que tem bastante comentário novo aqui, tá? Vamos lá. Começar aqui, deixa eu ver o último que eu li. Tá aqui, ó. Isso, tá aqui. Então o próximo, a dona Sônia colocou aqui, ó. O que eu tenho que aprender é a pergunta que temos que fazer quando a gente falou que não é porque está acontecendo, é o que eu tenho que aprender com uma situação de dificuldade. A dona Sônia fez o comentário aqui. O professor Medeiros colocou orar e vigiar sempre. A invigilância pode causar influências perniciosas. Manter o processo mental focado em caridade é uma atividade redentora que costuma inibir os processos depressivos, né? Quando a gente se prontifica ao trabalho edificante, a caridade, ajudar o próximo, nós acabamos esquecendo dos nossos próprios problemas. E quando a gente estende a mão, a gente sabe que, na verdade, o maior beneficiado com isso somos nós mesmos, né? Foi o que o professor colocou aqui. A dona Fátima, viu, Pena, fez assim, ó, a inércia é um grande conflito, pois permite uma invasão de problemas. O professor também colocou, processos depressivos são classificados como dores da alma, ou seja, estão diretamente ligados à tão necessária reforma íntima. O fato é que cada dia surgem situações que nos trazem alegria, como também há dias em que reina a tristeza ou a melancolia. Realmente, né, professor? É um ciclo, né? Vamos lá. Ele colocou mais observação aqui. Sugere-se encontrar motivos de alegria, pois o bom senso e a serenidade atestam que a beleza reside na luta e não necessariamente na vitória. Portanto, as derrotas devem ser vistas também como úteis, incluindo, logicamente, as derrotas pessoais, né? A dona Fátima também colocou, perceberam a minha paciência? Foi uma pergunta, colocou kkkk. Dona Fátima fez essa pergunta, viu? O professor colocou, olha ao seu redor e reavalie as coisas que julga inútil. Fácil verificar as coisas materiais. Não é mesmo? Não é mesmo? Será que as situações desagradáveis são exclusivamente inúteis? Foi uma pergunta que ele fez. Será realmente que aquelas pessoas que julgamos inúteis não estão promovendo o nosso crescimento de um modo que nos conduz à paciência e ao nosso modo de agir com outros? É outra pergunta. Acreditar na utilidade das coisas, situações e pessoas facilitará a nossa compreensão no sentido de que não há motivos para tristeza, descontentamento ou melancolias. Aí a Marli, nossa amiga, tudo que acontece somos nós que atraímos por algum motivo. Pronto, Pena, pode seguir aí. Então, mas uma dessas perguntas eu vou responder um pouquinho mais para frente. Eu vou conseguir responder. E tudo isso que você falou é verdade. Uma coisa que eu queria deixar claro, né? A gente faz as lives e não é porque a gente é mediador, que a gente é convidado, que a gente está imune a qualquer outra coisa. Nós somos espíritos que falham a mesma coisa. Eu já tive conflitos existenciais dentro do centro espírita. O Rômulo mesmo, já cheguei a conversar com você. Você já me ajudou, vou agradecer aqui em público. Né? Uma coisa que você me falou, eu pensei em casa e falei, não, o Rômulo está certo. Né? Tive conflitos dentro de um centro espírita. Isso é normal, porque nós somos seres humanos. Né? E hoje, até brinco, até falo muito com a Fátima isso aí, né? Hoje eu já não estouro mais.
Hoje eu até brinco que eu falo que eu recebo um espírito, o Capitão Nascimento. Só que é o seguinte, eu não peço para outra pessoa sair, eu saio. Eu peço para sair e fico quieto, entendeu? E vou pegar o meu conflito e vou tentar resolver a melhor forma possível. É isso que eu faço, não sou melhor que ninguém, mas eu aprendi aí um mecanismo, ou talvez um caminho, que eu não preciso mais me indispor com ninguém, né? E não preciso ser deselegante com ninguém, né? E por isso que a gente está querendo voltar já logo, logo. Ô Pena, sabe o que eu uso? Você sabe o que eu uso? Você lembra do Severino que tinha lá no Chico Anísio? Severino, faz tal coisa. Faço. Severino, faço. Ô Severino, faço. Eu vou para... Eu sou o Severino. Então, mas, Mateus, você tem que tomar cuidado com essa sua atitude também. Às vezes, você ser muito severino, você está tirando a oportunidade do seu irmão de progredir. Você faz tudo, a outra pessoa fica em casa, sentada, no belo do conforto, na sua zona de conforto. Palavras da minha amiga Fátima. Ela que me ensinou isso, e é verdade. Então, a gente não pode ser muito severino. Aí, é uma crítica, está vendo como eu sou muito crítico? Eu sou muito crítico. Então, Pena, isso não é nenhuma crítica, isso aí é um conselho. Mas... Então, é um aprendizado, a gente... Você vê como a gente tem visões, é bom quando a gente... Por isso que eu falo que esse bate-papo aqui entre amigos, ele é importante, né? Porque você se expõe também. Porque às vezes a gente precisa falar para o nosso irmão que ele também precisa aprender também. Então, quando a gente deixa o nosso irmão na zona... É igual a mãe e o pai que faz tudo pro filho, né? Que não ensina. Depois chega uma hora, ele vai ser pai. Ele vai ser adulto. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão dar risada, mas é um exemplo que eu vivi. Eu trabalhava num centro espírita, o meu dia era sexta-feira. Entendeu? Então eu chegava lá, eu varria, eu colocava água, eu arrumava o auditório, fazia o que eu, mais com amor, sabe? Com dedicação, porque preenchia o meu íntimo. Aí um dia eu cheguei um pouco atrasado, aconteceu diversas coisas, e eu estava atendendo as pessoas que estavam chegando e estava varrendo, nós tínhamos uma árvore lá que caía muita folha, né? Aí nós tínhamos algumas pessoas lá, deixa eu ver uma palavra certa, né? Para não ser maledizente, né? Umas pessoas que só chegavam em cima da hora. Eu costumo falar que eram os sobrinhos de Chico Xavier, né? Eu sou aqui para conversar com os espíritos, eu estou num alto padrão. Né? E aí chegou uma mulher e ela viu que eu tinha juntado as folhas, mas eu estava juntando as folhas e atendendo as pessoas, um pouquinho de cada coisa, né? Aí ela falou, Pena, recolhe essas folhas aí, pega muito mal. Entendeu, né, Mateus? Contei de novo. Aí eu não aguentei. Aí eu falei para ela, minha senhora, sexta-feira que vem, se ela chegar mais cedo, se ela me ajuda a varrer. Ótimo. Ficou braba. Então, mas aí quando... Né, aí vem você está ou você quer ser? Entendeu? Hoje, um trabalhador de um centro espírita, ele tanto pode conversar com os espíritos, como pode varrer a frente da casa. O trabalho é o mesmo. Os dois são muito gratificantes. Então, né, vamos ser úteis naquilo que a gente pode, mas não me venha com churumela. É aquilo que você falou, Mateus, o Severino. Não me venha fazer de Severino. Não, comigo não cola. Não, Pena, mas assim, você está coberto de razão. Né? Não, você está coberto de razão, mas assim, a estratégia que eu uso não significa que tudo que me mandam fazer, eu faço. Eu digo sim. Mas também... Entendeu? Não, se eu acho que não convém fazer, o meu julgamento, se eu acho que não convém ou que não é... Mas eu não me disponho, entendeu? Entendi. É uma estratégia de inteligência emocional. Eu não me indisponho, eu só não faço. Você não cria um conflito por causa do conflito.
Isso. Exato, Legal. porque, viu, a melhor coisa que você pode fazer para você conviver com um idiota é você concordar com ele. Ah, sim. Não tem outra estratégia. É a melhor coisa que você pode fazer para conviver com uma pessoa idiota é concordar com ela. Não adianta você querer explicar para ela que ela vai te deixar nervoso, não adianta. Talvez aí, que é esse novo aprendizado que eu já tive, que eu chamo meu espírito, né, o Capitão Nascimento, eu peço para sair. Me calo. Ô, Pedro, Oi. Ó, só lembrando que nós estamos estourando o horário, né? E ainda falta muito, hein? Ah, tá bom. Que a conversa foi, já deu 1h20 de live. Então, aí, além de tudo, aí, nós falamos muito dos nossos irmãos, tem aquela síndrome, né? Síndrome da Gabriela, né? Você conhece? Eu nasci assim, eu sempre cresci assim, você sempre assim. Esse irmão é difícil, né? Tem a síndrome do Zeca Pagodinho, que eu já falei, né? Deixa a vida me levar. Esse também é difícil, né? Tem a síndrome do Roberto Carlos. Esse também é difícil, viu? Conhece? Esse cara sou eu. Ah, sabe tudo. Tem tudo. Essa é nova, essa eu não conheço. Esse cara sou eu. Olha, o cara leu 5 livros do Allan Kardec, mais as Memórias Póstumas, mais o livro... leu tudo, só que ele só sabe a teoria. A prática, né? Nada. Tem a síndrome do Hard. Vocês lembram do Hard? Acho que vocês não lembram, a geração do Hard. O Hard era um desenho animado. Eu lembro. Você lembra? Então, o Hard, olha a criatividade que o construtor desse personagem teve, né? Ele pegou uma hiena, né? A hiena vive rindo. Não, o Hard não, ele era triste, abatido, pessimista, ele só chorava, só reclamava. Esse também é irmão difícil, né? Só reclama, não quer fazer nada, né? Então, deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. O mais interessante é perceber que esse processo de autoconhecimento depende necessariamente do outro. É uma resposta de uma pergunta que o nosso amigo fez aí. Pois exatamente na relação que nós temos com os nossos semelhantes, nós vamos descobrindo os nossos conflitos existenciais. Porque a gente não consegue praticar os nossos conflitos sozinhos. Aquilo que você falou, ficar em casa não resolve. Mas no nosso dia a dia, no trabalho, na nossa família, na escola, vai ter sempre alguém que vai surgir um conflito. Oi? O professor aqui, Eduardo, colocou mais uma para a tua lista. Ele falou, tem ainda a síndrome do Tim Maia. Me dê motivos para eu ir embora. Nossa, vou até escrever. Tim Maia, vou até escrever. Nossa, boa. Mais uma, me dê motivo. O professor Eduardo que mandou. Legal, não, gostei, muito boa. Vou até escrever. Então, agora aqui, vamos... Então, outra coisa, a gente também não pode apontar o dedo. Né? Quando a gente aponta o dedo, não esqueça que tem 3 apontando para você. Né? E lá no Evangelho do segundo Espiritismo, Jesus também fala. Você tem um arqueiro no seu olho, você vê um arqueiro no olho do outro, mas não vê um cisquinho que está no seu. A trave, né? A trave, né? Um pedaço de madeira desse também você vê na trave, no olho do outro, mas o seu cisquinho você não vê. Então cuide bem da sua vida primeiro, né? Então agora, para fechar aqui, eu vou ler um trecho do livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, que ela vai fechar tudo aquilo que a gente já falou. Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, vocês estão ouvindo bem? Sim, está perfeito. Então, nós estamos seres humanos em processo de crescimento, em conserto, na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo conforme se encontra é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-os tolerantes em relações com as faltas alheias, em face das próprias condições agora conhecidas. Então, conhece a ti mesmo, né? Peça aos céus e os céus te ajudará. Vamos ficar por aqui? Vamos lá, eu vou ler o último comentário aqui da Carla
Ela colocou assim, ó, sou igual a ele, estava falando sobre você. Simplesmente me retiro, pois acredito que devemos pedir orientação espiritual e que nos direcione para o lugar que estamos necessitando para a nossa evolução. Agradeço e me retiro. O professor também colocou, querida Carla Geraldo, que bom vê-la aqui. Pena, eu gostaria... Bom, eu vou passar a palavra primeiro para o Matheus, para ele encerrar, depois nós vamos passar, eu vou te agradecer e pedir para você fazer a prece final para a gente encerrar a live. Matheus, palavra toda sua, meu irmão. Não, eu só queria te agradecer, Pena, pela participação, pela sua contribuição aqui no nosso Papo de Amigos. A cada convidado que chega nos traz muito conhecimento, muita troca de aprendizado, assim como o Rômulo e você mesmo disse, né? A gente aqui tá para aprender com todo mundo, inclusive o pessoal que está comentando aqui, a gente cresce, né? Ninguém sabe tudo, a gente cresce com essa troca de experiência, de informação, alguma coisa que eu já enxerguei, o Rômulo ainda não enxergou e vice-versa. Então, assim, como eu te disse no início, amigo do Rômulo, já é meu amigo, eu agradeço muito a sua participação e me coloco à sua disposição para o que você precisar aí, a gente está sempre à disposição. Foi um enorme prazer conhecer você, Pena. Meu muito obrigado. E muito obrigado a todo mundo que nos prestigiou nessa noite aqui também, né? Eu te agradeço também, foi um prazer te conhecer. Eu acho que foi muito produtivo, foi muito gratificante. Vamos fazer mais uma crítica? Vamos lá. Tem pessoas que conseguem assistir um futebol 2 horas. Não sou contra o futebol. Pode assistir, não tem problema nenhum. Mas você também pode, para o seu próprio crescimento espiritual, para o seu amadurecimento, procure alguma coisa que te faça crescer, que te faça evoluir. Né? Exatamente. Porque você não pode ficar só assistindo novela, assistindo da Atena. Não. Isso aí, meu amigo, você entra em parafuso. Né? E tem ferramenta, tem livros, nós temos de monte. Só Chico Xavier, acho que escreveu, 500 e pouco. Né? Só Chico Xavier. Nós temos tanta coisa boa, nós temos tantas pessoas que se prontificam de dar o seu testemunho, de falar sobre, né, as suas vivências, os seus aprendizados. E nós estamos aprendendo. Né? Hoje a gente está, nós não somos, nós estamos aprendendo. Hoje eu vou ler o último comentário aqui, tá? O professor Eduardo colocou 5 dicas para aproveitar a vida ao máximo. Ele colocou, primeiro, faça programas diferentes ao lado das pessoas que mais gosta. Segundo, cultivar as relações familiares, amorosas e de amizade. Terceiro, esteja sempre atenado em relação à sua saúde. Quarto, incentive todos da família a restabelecer uma alimentação saudável. E quinto, preocupe-se com o hoje. Né? Pena, eu gostaria de te agradecer, meu irmão, pela essa linda live, por todo esse conhecimento compartilhado, por você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Isso aqui é uma troca de experiência. É como a gente diz, a cada live a gente aprende muito com os participantes, com os comentários e, claro, com os nossos convidados. A live Papo de Amigos, as portas estão abertas para você, para a gente reagendar uma nova live, para a gente ver um novo tema, né? Então eu gostaria de te agradecer imensamente, meu irmão. Parabéns pela forma como você colocou as suas ideias, como você falou com os nossos parceiros, porque eu falo amigos e parceiros que estão aqui com a gente, né? De uma forma simples, que é a forma que todos devem entender, como você mesmo citou. Aqui na nossa live nós temos de todas as religiões, porque a gente, apesar de falar de espiritismo, né, a gente fala de uma maneira universal, simples, que as pessoas que possam atingir as pessoas. O importante é passar a mensagem que o Divino Mestre nos ensinou. Amai o próximo como a ti mesmo, praticar a caridade, justiça, amor, sempre. Então, gratidão. Eu peço a você que faça a prece final, que daí eu encerro a live. Lembrando que nós vamos divulgar, dia 3 vou participar de uma live também,
ao vivo no YouTube, meu amigo Pena, meu empresário, viu, Matheus? Eu vou estar lá, eu vou estar lá. Ah, muito bom. Lembrando que na terça-feira que vem nós vamos ter a participação do Carlos Henrique, o CH. O tema vai ser como a atividade física pode auxiliar no combate à depressão. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, então na semana que vem, na terça que vem, é o tema sobre saúde, né? Saúde física. É um personal trainer, né, Matheus? Então Exato. ele vai falar os benefícios da atividade física no combate à depressão, né? E não só a depressão, porque a atividade física, né, é maravilhosa. Pena, faça a prece final, eu encerro a live, um abração e até sexta-feira, que eu sei que eu vou te ver sexta. Ah, legal. Eu já deixo o convite também para o Matheus fazer uma live conosco lá no Instituto Eurípides, tá bom? Exatamente. Depois eu vou falar com você. Então, nesse momento, a gente vai agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, que permitiu que nós estivéssemos hoje aqui reunidos, dando a nossa live, o nosso entendimento, o nosso engrandecimento espiritual, aliados junto com o nosso Mestre Jesus, que nos abraça e que nos envolve diante das suas lições e principalmente diante dos seus exemplos. Nós pedimos que a todos que estão aqui conosco, a todos que não puderam estar aqui conosco neste momento e a todos aqueles que vão assistir futuramente, sejam abençoados divinamente pelo nosso plano espiritual que sempre está conosco, que é eles que ditam as regras dessa live. É eles que nos intuem e nos dizem o que é preciso dizer para cada um, a cada momento, naquilo que nós temos de mais valioso, que é a nossa vida, em que nós possamos, diante de todos os ensinamentos, encontrar ferramentas adequadas e possíveis para a nossa melhora espiritual. Sempre na ajuda do próximo, fazendo o máximo de caridade dentro daquilo que é possível para cada um. E que assim seja, em nome de Jesus, que está conosco agora e sempre, e que seja mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a gente possa aprender muito e muito mais. Que assim seja. Amém. Te agradecer, Pena. Lembrar, dar uma satisfação aos nossos amigos. O professor precisou sair da live. Ele não estava muito bem hoje, estava com a... Vai ser descontado do salário dele. Essa meia hora eu vou descontar do salário dele. Eu que faço a folha de pagamento, deixa comigo. Ele passou... Pena, um abraço, Rômulo. Posso falar um beijo para aí? todo mundo. Claro, meu muito obrigado. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fica à vontade, Pena. Um tema muito bom para a próxima. Céu e inferno. Você tem medo de morrer? Bom. Vamos agendar. O professor teve um problema, estava com a temperatura alta, está gripado, ele pediu desculpa porque teve que sair da live. Tá bom? Então, agradecer a todos. Pena, melhoras para ele. Gratidão. E a vocês que estavam aqui, estão com a gente até esse horário. Gratidão por nos acompanhar. Que o Mestre Jesus ilumine e proteja a todos. Que a sua semana seja abençoada com muita luz, com muita paz e muita proteção. Uma boa noite a todos. Tchau, fiquem com Deus. Grande abraço.